O Peru é um país de contrastes gigantes. De um lado, ele tem a Amazônia, um dos lugares mais ricos em biodiversidade do planeta. Do outro, tem a Cordilheira dos Andes, com montanhas que parecem tocar o céu. E ainda sobra espaço para um litoral enorme, banhado pelo Pacífico, cheio de cidades e desertos. É um país de mais de 30 milhões de habitantes, espalhados por paisagens que mudam completamente em poucas horas de viagem. Mas apesar de toda essa diversidade, um terço de toda a população decidiu viver no mesmo lugar. E adivinha onde? Em Lima, a capital. Uma cidade enfiada no meio do deserto costeiro, que mal vê chuva, sofre com terremotos e ainda convive desigualdade gritante e até falta de água potável em vários bairros. E aí vem a pergunta: por que escolheram justo essa cidade? Por que milhões de pessoas resolveram passar sufoco aqui, sendo que existem outras regiões do Peru bem mais agradáveis para viver? Hoje, o Belo Mundo te leva para entender os segredos e contradições de Lima, a metrópole improvável que virou casa de um terço dos peruanos. E acredite, você vai se surpreender ao conhecer a realidade de Lima, a cidade mais mal planejada de América Latina. A capital do Peru está plantada bem na beira do Pacífico. Só que, ao contrário do que muita gente imagina quando ouve falar em cidade costeira, não é cenário de cartão postal com mar azul, coqueiro e praia de areia fina. O que existe ali é um imenso deserto costeiro, seco até a alma. Só para você ter uma ideia, a média de chuva é tão baixa que perde para boa parte do Oriente Médio. Em alguns anos, praticamente não cai uma gota sequer. E mesmo assim, existe uma contradição que confunde qualquer visitante. O céu passa boa parte do ano encoberto por uma névoa fria chamada garua. A sensação é de que vai chover a qualquer momento, mas a chuva nunca chega. O clima é cinzento, meio melancólico, úmido sem ser molhado. É como viver dentro de um deserto nublado, onde o sol parece estar sempre escondido atrás de uma cortina. Como se esse cenário já não fosse desafiador o suficiente, a região está localizada em cima de uma falha geológica. Ou seja, os terremotos fazem parte da rotina. Historicamente, a cidade já foi destruída e reconstruída várias vezes por causa desses tremores. Inclusive, boa parte da arquitetura antiga que restou é bem baixa, justamente para tentar reduzir os danos. E aí vem o detalhe que mais chama a atenção. Apesar de toda essa lista de desafios naturais, a capital peruana virou uma metrópole gigante. Hoje, são mais de 10 milhões de pessoas vivendo ali. Para comparar, é como se quase metade da população do Chile inteiro se espremesse dentro de uma única cidade. E não é só isso. Esse mar de gente ocupa uma faixa minúscula do mapa. A região metropolitana, somando a capital e o vizinho porto de Callao, ocupa menos de 1% do território do Peru. Em outras palavras, um grão de areia no mapa concentra 1/3 de toda a população do país. Então a gente está falando de um lugar que vive em alerta com terremotos, que sofre com falta de água, que não tem áreas verdes, que passa a maior parte do ano sob um céu cinzento, cercado de areia, e mesmo assim está sempre cheio. O que explica tanta gente se amontoando nesse pedaço improvável? Para entender como esse lugar improvável acabou virando o coração do Peru, a gente precisa voltar no tempo. Estamos falando do ano de 1535, quando o conquistador espanhol Francisco Pizarro decidiu fundar ali a chamada Cidade dos Reis. A escolha pode parecer estranha hoje, mas para os espanhóis fazia todo sentido. O vale do rio Rimac tinha solo fértil, ficava perto do mar e ainda estava protegido da ameaça constante de piratas que rondavam a costa. Poucos anos depois, essa cidade recém-nascida já tinha sido escolhida para ser a capital do vice-reino mais poderoso da América Espanhola. E não era pouca coisa. A partir dali, a coroa controlava não só o território peruano, mas também regiões riquíssimas como o Alto Peru, onde ficava a mina de prata de Potosí. Toda a riqueza que saía dos Andes passava primeiro pelo porto vizinho de Callao, seguia para a capital e dali embarcava rumo à Europa.
Isso transformou a cidade em pouco tempo. Igrejas imensas, conventos, palácios, universidades e casas de comércio foram surgindo como se brotassem do chão. Comerciantes vindos da Europa, da Ásia e até da África aportavam ali para negociar. Era um lugar de encontro e de poder. E essa força não veio só do comércio. A cidade também virou centro religioso, cultural e até jurídico, já que sediava a Real Audiência, que funcionava como um tribunal da colônia. Só que o crescimento veio acompanhado de perigos. Terremotos fortes atingiram a região várias vezes, derrubando construções e obrigando reconstruções quase do zero. O mais marcante deles foi no século XVIII, quando um abalo praticamente arrasou a capital e o porto de Calau. Ainda assim, a cidade se levantou e continuou sendo o núcleo mais importante do vice-reino. Esse começo garantiu uma vantagem que nenhuma outra cidade do país teve. Enquanto outras regiões permaneciam mais isoladas ou menos desenvolvidas, a capital já tinha acumulado séculos de centralidade política, econômica e cultural. Esse peso histórico fez com que, mesmo depois da independência, fosse impensável tirar dela o título de capital. Desde o berço, ela foi moldada para ser o centro de tudo. E é aí que a história começa a ganhar novos capítulos, porque a posição de destaque que parecia um privilégio também trouxe responsabilidades enormes. Logo viriam ciclos de riqueza inesperada, guerras traumáticas e ondas de gente em busca de oportunidades. O cenário que nasceu no tempo da colônia estava prestes a mudar de forma radical. Depois da independência, no começo do século XIX, a capital continuou como centro político, mas parecia ter perdido o brilho. O país enfrentava crises econômicas, disputas internas e até a influência comercial que antes vinha de fora tinha diminuído. Só que, de repente, surgiu uma riqueza improvável que virou a história de ponta cabeça. O guano. Acredite se quiser, o tesouro que sustentou o Peru por décadas era formado por fezes de aves marinhas. Sim, exatamente isso. Nas ilhas Chincha, perto da cidade de Pisco, havia montanhas inteiras cobertas desse material. Séculos de acúmulo transformaram as ilhas num depósito natural de adubo de altíssima qualidade. O produto era tão procurado pela Europa e pelos Estados Unidos que, por volta da metade do século, o Peru virou um dos países mais ricos da América do Sul. E, como sempre, quem mais se beneficiou foi a capital. O dinheiro do guano financiou obras grandiosas, avenidas largas, prédios públicos modernos, ferrovias que ligavam o centro ao porto de Calau. Era como se a cidade tivesse ganho uma segunda vida. Em poucos anos, o cenário mudou, e a capital passou a ostentar construções que rivalizavam com as de muitas cidades europeias. Só que essa bonança não durou para sempre. No fim do século, o país entrou na Guerra do Pacífico contra o Chile. A capital foi ocupada, saqueada, e parte das obras do período do guano foi destruída. Mais uma vez, a cidade teve que se reerguer das cinzas. Ele conseguiu. Reconstruiu prédios, retomou o comércio e seguiu em frente, como já tinha feito tantas vezes antes. A virada decisiva viria no século XX. Enquanto o interior continuava rural e pobre, a capital se consolidava como a grande promessa. Indústrias, comércio, universidades, hospitais, tudo se concentrava ali. Era natural que milhões de peruanos começassem a migrar em busca de um futuro melhor. Os números mostram essa avalanche. Em 1940, havia pouco mais de 600 mil habitantes. 20 anos depois, já eram quase 2 milhões. Em 1980, passava dos 5 milhões. Era como se cada família dos Andes e da Amazônia tivesse decidido fazer as malas ao mesmo tempo. Esse crescimento, claro, não foi acompanhado de planejamento e, como já é de se esperar, deixou um rastro de problemas. E os dilemas que começaram no século XX seriam ainda mais visíveis nas décadas seguintes. Chegando aos dias de hoje, o que se vê é uma metrópole que cresceu demais
e rápido demais. São mais de 10 milhões de moradores espremidos em uma faixa minúscula do litoral. O resultado é uma mistura de oportunidades e perrengues que convivem lado a lado. O primeiro ponto é a desigualdade. Em bairros como Miraflores e San Isidro, a vida lembra qualquer grande cidade moderna. Ruas largas, prédios bem cuidados, cafés lotados e restaurantes premiados fazem da gastronomia peruana um sucesso mundial. Mas basta atravessar algumas avenidas para o cenário mudar completamente. Nas encostas e periferias se espalham os chamados pueblos jovens. São assentamentos improvisados que nasceram décadas atrás e continuam crescendo, com casas de tijolo cru, madeira e zinco, ruas de terra, falta de saneamento e acesso precário a serviços básicos. Essas ocupações são totalmente desprovidas de atenção governamental, e as construções, executadas de maneira precária, estão expostas a todos os tipos de riscos. É como se fossem dois mundos diferentes dentro da mesma cidade. Essa desigualdade também aparece na forma mais essencial de todas: a água. Enquanto nos bairros mais ricos, cada pessoa consome em média 350 litros por dia, nas áreas mais pobres, esse número pode cair para 30. E não é só a quantidade que muda. Muitas famílias não têm rede encanada e dependem de caminhões-pipa. Pagam caro por um recurso que deveria ser garantido e muitas vezes recebem uma água de qualidade duvidosa. Outro fantasma que ronda o dia a dia é o risco sísmico. Como a gente já adiantou no começo do vídeo, a capital está em cima de uma falha geológica. E não é lenda urbana, não. Em 1940, um terremoto de magnitude 8 sacudiu tudo, deixou milhares de desabrigados e marcou a memória coletiva. Especialistas dizem que um tremor semelhante pode acontecer de novo a qualquer momento. E boa parte das construções atuais, principalmente nas encostas ocupadas sem planejamento, simplesmente não resistiria. Viver ali é conviver com essa ameaça constante, como uma espada suspensa sobre a cidade. E tem ainda o trânsito, que virou sinônimo de caos. A explosão populacional não foi acompanhada por uma rede de transporte adequada. Hoje, existe uma linha de metrô e algumas linhas de ônibus expressos, mas é muito pouco para uma metrópole desse tamanho. Resultado: carros, vans e ônibus lotados entopem as ruas todos os dias. Segundo estudo realizado pela empresa de sistemas de navegação TomTom, Lima possui o segundo pior trânsito da América Latina, só perdendo para a colombiana Bogotá. De acordo com o estudo, os deslocamentos em Lima demoram 55% mais do que levariam nas condições normais. Não é exagero dizer que muita gente perde até 4 horas por dia só para ir e voltar do trabalho. Metade da vida de um morador pode se perder dentro de um ônibus parado. E esse tempo, obviamente, impacta na produtividade do país e principalmente na qualidade de vida dos habitantes. Como parte da comemoração dos 200 anos da independência do Peru, o governo anunciou o plano de construção da cidade bicentenário. Um projeto para abrigar aproximadamente 115 mil habitantes, com custo de 3 bilhões de dólares, que contará com infraestrutura adequada e ajudará a reduzir a superocupação de Lima. Esperamos que o projeto realmente seja concluído e que Lima seja lembrada apenas por ter uma das melhores gastronomias do mundo, pelo seu patrimônio histórico e por vários outros pontos positivos. O ar também sofre. Com tantos veículos antigos circulando e pouca renovação da frota, a poluição tomou conta. O clima, que já é cinzento pela garoa, ganha um peso extra com a fumaça e o cheiro de combustível queimado. Respirar é quase sempre um desafio. E por trás de tudo isso está a mesma questão. A cidade cresceu sem planejamento, avançou até onde dava, ocupou margens de rios, subiu morro acima e empurrou os mais pobres para áreas de risco. Há bairros inteiros em encostas frágeis, sujeitas a deslizamentos e quedas de rocha. Outros surgiram em terrenos secos que racham com o calor
e viram lama quando chove. É como se a expansão tivesse acontecido no improviso, e agora o improviso cobrasse sua conta. Ainda existem outros problemas relacionados à falta de planejamento, como a desigualdade social, a falta de acesso aos serviços públicos por grande parte da população e a falta de segurança. Itens comuns a praticamente toda grande cidade latino-americana. No fim, a capital se transformou num retrato fiel do Peru. É onde estão as melhores oportunidades, mas também os maiores desafios. Depois de toda essa viagem pela história, pelos contrastes e pelos dilemas, a resposta começa a se desenhar. O motivo que levou tanta gente a se instalar nesse pedaço improvável não tem nada a ver com beleza natural ou qualidade de vida. Muito pelo contrário. O que atraiu e continua atraindo milhões de pessoas são as oportunidades. Desde os tempos de Francisco Pizarro, a cidade foi o centro do poder. Primeiro concentrou a política e o comércio no período colonial. Depois, já na República, virou palco de ciclos econômicos que marcaram época. Foi a capital do vice-reino, o ponto de saída da prata de Potosí, o coração do comércio do guano nas Ilhas Chincha, a sede dos grandes bancos e universidades. Cada uma dessas fases reforçou a ideia de que, se alguém quisesse melhorar de vida no Peru, era ali que deveria estar. E essa lógica não mudou. Quem busca emprego, educação, saúde ou simplesmente uma chance de recomeçar, acaba mirando a capital. É claro que o Peru tem outras cidades importantes. Arequipa tem tradição, Cusco respira história, Trujillo e Piura também têm peso regional. Mas nenhuma delas concentra tanto serviço, tanta infraestrutura e tanta visibilidade quanto a capital acumulou ao longo de séculos. O resultado é uma metrópole cheia de contradições. De um lado, bairros modernos, restaurantes premiados, aeroporto internacional e uma vida urbana vibrante. Do outro, comunidades inteiras vivendo sem saneamento, comprando água cara em caminhões-pipa, encarando trânsito que consome horas preciosas todos os dias. É um retrato de extremos, luxo e precariedade dividindo o mesmo espaço. Mesmo assim, para milhões de peruanos, faz sentido viver ali. Porque, apesar dos terremotos, da garoa eterna, da escassez de água e de todas as dificuldades, é ali que estão as maiores chances. É onde existe mercado, onde o governo está presente, onde se pode arriscar algo diferente. No fim das contas, essa soma de séculos de centralização transformou um deserto úmido e tremido na casa de 1/3 da população do país. Em resumo, a capital concentra o que o Peru tem de melhor e, ao mesmo tempo, de pior. Quem vive ali sabe bem como é esse equilíbrio frágil. Uma cidade que desafia a lógica, mas que continua sendo o destino inevitável para quem sonha em mudar de vida. E você, já conhecia essa história toda sobre Lima? Ficou surpreso com algum detalhe? Deixe aí nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até a próxima!